Né, tive aí ano passado, acho que foi em outubro, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Santa Joana d'Arc. Já comecei com a data errada ali, né? Que hoje é dia 19, eu acho. Eu botei dia 18. Então, só uma breve introdução. Até estava falando com o Dr. Carlos que vai ser bem difícil para mim conseguir condensar tudo isso que a gente tem para falar de Joana em 50 minutos, mas eu vou me esforçar ao máximo, porque ano passado, eu dei um curso no meu grupo de estudos sobre Santa Joana d'Arc, que foi muito aprofundado. Então foram 10 aulas, durante 10 semanas seguidas. As 5 primeiras aulas foram só sobre história, porque é muito difícil, assim, quase impossível entender o que aconteceu com Joana sem entender o mundo em que ela vivia. E aí depois as outras 5 aulas foram precisamente a história dela a partir dessa compreensão. E assim, eu acho que o que eu vou tentar fazer mais é plantar assim, uma sementinha para que vocês tenham muita vontade de conhecer mais a fundo a história dela. Eu vou até fazer algumas recomendações de leitura, porque é uma coisa assim, incrível, que muito eficaz para aprofundar a nossa fé, para dar um gás assim, na nossa vontade de levar a vida espiritual mais a sério, de ir para a luta pela verdade e até de histórias de conversão, porque são coisas tão surpreendentes e tão historicamente registradas que a pessoa fica assim, não tem como, isso daqui é a ação de Deus no mundo. E aí, assim, tendo feito essa introdução, eu queria dar algumas razões para que a gente deve conhecer a história de Joana. Então eu vejo assim que tem 2 pontos muito importantes, né? O primeiro deles é que Joana, ela é rica em uma série de virtudes muito importantes para o nosso tempo, justamente porque elas são muito escassas no nosso tempo. E ela pode ensinar isso para a gente, que são essas que estão aí, né? Coragem, firmeza de caráter, fortaleza, magnanimidade, amor à verdade, pureza de corpo e de mente. Então, quando a gente mergulha na história de Joana, a gente vê na prática isso, a gente vê como que isso acontece na vida de uma pessoa que se entregou totalmente a Deus. E o outro ponto que é muito interessante para a gente refletir também é algo que a gente chama de cristificação. Não sei se todo mundo já ouviu essa palavra, mas basicamente todo santo, quando você vai mergulhar na história dele, você vê que ele tem uma trajetória de se configurar a Cristo. E isso não é uma exceção, né? Isso é uma regra na vida de qualquer pessoa que vá levar a sério a vida espiritual. Então, quanto mais uma pessoa se santifica, mais ela se configura a Cristo nessa vida, enfim, até atingir essa união com Ele na outra. Só que em alguns santos, por uma pedagogia divina, claro, e por outras razões, esse processo ele é mais explícito, a gente consegue ver, porque é tão difícil a gente ver externamente, né, captar o que está acontecendo dentro do progresso de uma alma. É uma coisa tão íntima e tão pessoal, tão assim, voltada, né, para a realidade espiritual, que quando a gente tem uma santa como Joana, em que isso é explícito, que a gente vê esses paralelos com o que aconteceu com Cristo, se torna algo muito motivador e muito pedagógico para a gente viver a nossa própria espiritualidade e enfrentar as dificuldades dessa vida também, entendendo que a gente não veio aqui para ter a plena felicidade nessa vida. A gente vai ter sofrimentos, mas como Cristo disse, né, com coragem a gente vence o mundo, tem momentos de alegria, mas a alegria plena é para a vida eterna, né? Aqui é o momento da luta, da batalha. E aí, então assim, tem um padre que diz que a paixão de Joana é uma das mais perfeitas imitações da paixão de Jesus. E só para a gente se situar, antes de começar, a gente tem que entender em ponto do mundo a gente está vivendo. Então, quando que nasceu Joana? Ela nasceu lá em 1412, século XV, final da Idade Média. E ela nasceu num povoado chamado Dom Remy, na França, era uma francesa. E ela morreu em 1431, também na França, em Rouen, onde ela foi executada, portanto ela tinha 19 anos. E a gente vê que ela foi beatificada muito tempo depois, em 1909, e depois só em 1920 ela foi canonizada. A gente vai entender por quê também. E aí, algo, né, que eu disse aqui, por que Joana é tão eficaz assim, para reavivar nossa fé, até para nos dar a fé. Porque ela não só é uma santa da Igreja Católica, mas ela é um dos personagens históricos da história da humanidade mais bem documentados. Ela certamente está aí entre, não sei, chutar aqui os top 10, talvez,
de uma época mais para trás, né? Antes da modernidade. Porque, assim, só a título de ilustração, a gente tem mais de 30 crônicas contemporâneas enquanto ela viveu, ou seja, pessoas relatando a vida dela na época que ela viveu, e quem entende de história sabe que quanto mais próximo uma fonte histórica é do acontecimento, mais confiável ela é, né? E diários de guerra, como ela estava envolvida na guerra, né, a gente já vai falar na Guerra dos 100 Anos, ali foi o contexto em que ela viveu, as pessoas escrevem na guerra o que acontece sob tensão e assim, muito mais espontaneamente, né, mais sinceramente. E a gente tem muitos diários de guerra e as pessoas trocavam cartas muito importantes sobre o que estava acontecendo. E eu só coloquei aqui não como fonte, mas porque esse historiador, o coronel Charles Boulanger, ele foi o maior historiador de Joana, que graças a ele ela foi completamente reabilitada. A gente vai entender o que é isso. Ele foi um prisioneiro de guerra e foi um grande militar também. E aí algo muito importante, Joana passou por 4 processos oficiais, em que ela foi analisada, julgada, investigada, testemunhas ouvidas e tudo documentado, onde a gente encontra uma pessoa que ela foi analisada profundamente por 4 tribunais. E a gente vai entender também o que isso quer dizer. E eu estou falando isso para a gente entender que existem fontes históricas assim muito abundantes sobre Joana enquanto personagem histórico. E uma pessoa que vê essas fontes, o tanto de relato de acontecimentos sobrenaturais, de milagres, de coisas extraordinárias, a gente lendo essas coisas fica, não, isso daqui não pode ser verdade, isso aqui só pode ser um conto de fadas, parece assim, uma história muito bem elaborada. Aí você fala, não, mas são fontes assim reais, abundantes, né? E você fica muito maravilhado de ver a ação do sobrenatural. E aí os processos foram esses 4 aí, eu vou passar aqui, depois a gente vai voltar neles e vai entender melhor quando que eles aconteceram e por quê, tá? E assim, para a gente entender o itinerário que a gente vai percorrer aqui hoje, primeiro eu vou falar um pouquinho de vários aspectos históricos que eu gostaria de poder me aprofundar porque são importantes, mas a gente não tem essa oportunidade agora. Para a gente entender o mundo em que Joana viveu e conseguir entrar de fato na história dela. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, pontos históricos, e depois, entendendo lá aquela realidade, a gente fala do que estava acontecendo especificamente com Joana. Então, basicamente, o que a gente vai precisar de pontuar aí é questões referentes à Idade Média e ao feudalismo, que era o sistema de organização social da época em que viveu Joana e que inclusive estava chegando aí na sua decadência já, né? Porque a gente estava no finalzinho. Precisamos entender pontos essenciais da história da França desde a sua fundação. Aí a gente pode pensar, não, mas que exagero para eu poder entender a história de Joana, mas vocês vão ver que não. Que o centro da missão dela, que uma das coisas mais importantes, que era levar o Delfim para ser coroado em Reims, tem a ver com o surgimento da França, lá com Clovis. E a gente precisa entender também o que era o conflito entre França e Inglaterra, que foi conhecido como Guerra dos 100 Anos, porque Joana surge justamente na Guerra dos 100 Anos, e sem a sua intervenção a gente provavelmente não teria França hoje, né? Ela estava caminhando para uma situação de ser absorvida pela Inglaterra, como aconteceu com muitos reinos aí ao longo da história. E também temos que entender a situação que a igreja vivia, porque sem entender isso a gente não entende como que pôde acontecer tudo que aconteceu com Joana, toda a fraude do processo inquisitorial que ela viveu para ser condenada, e a igreja não está ciente disso. E a gente vai entender que o caos era tão grande que aquilo ali passou despercebido, assim, até mesmo pela Santa Sé. Só depois que as coisas vieram à tona. Então, beleza. Agora, aí a parte da trajetória de Joana, que a gente vai precisar falar da infância e do início da missão dela, como que ela encontrou com o Delfim, que seria o herdeiro legítimo do trono, e retomou uma importante cidade, que era Orleans, como que ela realmente salvou a França por ordem de Deus, como que depois disso ela, assim como aconteceu com Cristo, depois da sua glória lá, ela teve a sua queda, não uma queda pessoal, ela foi derrubada, né? Ela foi humilhada, enfim, traída até ser morta. E a gente vai entender esse calvário que ela viveu até a sua condenação e como que depois ela foi reabilitada e recebeu aí a sua glória. Então, agora, tendo explicado o caminho que a gente vai percorrer, a gente pode começar de fato, né?
Então a gente começa entendendo uma visão geral aqui sobre a Idade Média, né? A gente sabe que a Idade Média é um período que ele não pode ser visto de maneira unificada. Então, um período de 1000 anos, ele tem inúmeras particularidades, diferenças, e a gente sabe que a Idade Média foi injustiçada por muito tempo, mas que no século passado, né, existiram escolas históricas que fizeram muito dessa reabilitação, de jogar por terra muitas mentiras que foram inventadas pelos inimigos da igreja, principalmente os iluministas. Enfim. Agora, precisamos entender também que a Idade Média começa ali na queda do Império Romano e que nesse ponto da história a sociedade estava um caos, totalmente desorganizada, todo mundo estava meio perdido. Os países, como a gente conhece hoje, os reinos, eles não existiam, né? Então a gente vê que a única estrutura que manteve a ordem daquilo ali foi a igreja, mas não porque ela chegou impondo uma ordem, e sim porque a sociedade desesperada recorria ao único ponto que trazia unidade no meio daquele caos. Foi um processo orgânico, a gente falou disso lá no passado também. Mas vamos, a partir dali dessa queda do Império Romano, e quando começou a se organizar aqueles pequenos reinos, né, porque, só para a gente entender, o Império Romano ruiu, sobretudo, porque ele não conseguiu se sustentar diante das invasões dos povos bárbaros. E os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não eram romanos, que tinham aqueles seus pequenos reinos ali. Então eles começaram a invadir, perder suas fronteiras e virar aquilo ali. Só que o cristianismo, né, o catolicismo ali, organizava a sociedade com muita calma, com muita caridade cristã, sem a força das armas. Ele chegava até esses povos também que estavam chegando, e eles mesmos começaram a ser cristianizados, e é por isso que as nações começaram a surgir já num contexto cristão. E a gente precisa entender sobre o surgimento da França, especificamente. Bom, de maneira resumida, existia um povo, que era o povo franco, um povo bárbaro, que foi lá para uma região que hoje a gente conhece, né, como uma parte da França. E aí o rei desse povo, que era Clovis, num dado momento, ele se converteu por causa de sua esposa. E ele foi batizado em Reims, uma cidade da França, por São Remígio, que era o bispo lá da época. Quem que era a esposa dele? Era Clotilde, que era uma cristã. E aí tem uma história muito interessante, a gente começa a ver como tem a simbologia que existiu sempre ali no trono francês, ela remonta aí dessas origens. Tinha uma batalha importante, ele prometeu que se ele vencesse essa batalha, que era muito difícil, ele estava tendo muita dificuldade naquela região, ele aceitaria ser batizado e se converteria. E aí a lenda, né, a história diz que a esposa dele foi até um eremita que vivia lá na floresta, e que o estandarte de Clovis tinha 3 rãs desenhadas lá, 3 sapinhos. E aí esse eremita falou para ele que ele deveria trocar esse estandarte por um estandarte com 3 flores de lis douradas e ir para a batalha com esse símbolo, e que ele venceria. Enfim, ele venceu essa batalha e atribuiu essa vitória ao deus de Clotilde, e no Natal de 496 ele foi coroado nessa igreja de Reims. E esse momento é um momento muito importante que tem a ver com toda a história da realeza francesa, porque aconteceram 2 milagres muito importantes ali. Não vou focar mais nesse daqui, né, que ele é muito interessante, que existe olha só, essa narração, esse documento é de 845 depois de Cristo, da vida de São Remígio. E ele supostamente teria consultado outros documentos contemporâneos que foram perdidos depois, né, em guerras e outras situações. E disse que lá a igreja estava lotada e que os prelados, né, mal conseguiam passar para chegar lá no altar. Então, Clovis conseguiu passar com São Remígio, que era o bispo que ia batizar e coroar Clovis. Só que os outros que estavam levando o óleo santo, que ia usar na sagração, eles foram meio que atropelados e aí o óleo se perdeu. Eles não tinham mais o óleo da unção. E aí, de repente, apareceu uma pomba com uma ampola no bico. E na frente de São Remígio ele pegou essa ampola e a pomba desapareceu. E é como diz que o óleo da sagração do rei, ele veio misticamente do céu
enfim, trazido por uma pomba. E aí o que acontece? Esse óleo, ele foi usado historicamente em todas as sagrações dos reis da França. Essa ampola foi preservada, e isso até o fim do reinado francês. E não sei, eu acho que foram os iluministas, não sei se foi na Revolução Francesa, acho que foi na Revolução Francesa, mas eles com muito ódio invadiram a Catedral de Reims e profanaram esse óleo. Porque assim, parece que eles têm mais fé às vezes do que a gente, né, naquilo que é sagrado. E só que alguém preservou uma quantidade. Então assim, esse óleo existe lá, até hoje, está guardado. O óleo da sagração. E o povo, ele atribui um caráter quase que sacramental a essa coroação. Então, o soberano da França, ele sempre tinha que ser coroado em Reims. E ele era o rei cristianíssimo, enfim. Tem várias questões da tradição, da missão da França que estão vinculadas a isso. E aí, existiram, isso aí, né, essa dinastia de Clovis era a dinastia merovíngia, e depois ela deu origem à dinastia carolíngia, que a gente também não vai poder entrar agora, e por fim chegou a dinastia dos Capetos. Essa dinastia começou em 956, quando Hugo de Capeto ele subiu ao trono. Ele era descendente de Carlos Magno, por via materna. E aí, por que isso aqui é importante? Eu preciso entender, para eu entender também a Guerra dos 100 Anos, que desde então fazia parte da identidade francesa, do reino francês, que a linhagem fosse transmitida sempre por via masculina. Então, a linhagem do trono francês sempre foi transmitida por via masculina. Então, a mulher não herdava o trono. Então, vamos supor que uma pessoa, um rei, ele tivesse lá vários filhos, e se todos os filhos homens morressem e ele ainda tivesse uma filha mulher viva, ela não herdava o trono. Ia para o próximo sucessor masculino, talvez um sobrinho que puxasse lá a descendência de cima. Tá? Então isso fazia parte da identidade francesa. E aí, seguindo isso daí, agora a gente já está lá no ano de lá no século 13 para 14. Todo mundo já ouviu falar de Filipe o Belo? Então, Filipe o Belo, ele era neto do grande São Luís IX, rei da França. Filipe o Belo era Filipe IV, né? A gente conhece ele como Filipe o Belo. E ele foi um monarca que o reinado dele teve uma série de problemas, e que é ali que surgem as questões que vão dar origem ali à Guerra dos 100 Anos. Ele gostava muito de guerra, enfim, ele, por conta dessa questão dinástica, ele fez algumas jogadas que foram problemáticas. Tipo, a gente sabe também que as famílias reais se casavam ali por causa daquela questão dos feudos, enfim. Então ele casou a irmã dele com o rei da Inglaterra, e depois ele casou a filha dele com o herdeiro do trono inglês. A gente já deve ficar com isso em mente, pensando um pouquinho na frente, que a Guerra dos 100 Anos basicamente foi um conflito pela disputa do trono francês, entre França e Inglaterra, motivada por essas questões de dinastia e pelo fato de a família real francesa ter se misturado tanto com a família real inglesa. E aí, outro problema que aconteceu nessa época muito forte foi o exílio de Avignon. Depois, assim, quem quiser pesquisar mais, não dá tempo da gente falar, eu vou recomendar a leitura, que foi um período em que o Papa, ele não ficava em Roma, ele ficava na França, em Avignon, e isso foi por causa de insistência e interferência de Filipe o Belo, que o Papa foi para lá. Então ele ficou vivendo na França, todo Papa que era eleito era francês. Depois, quando Santa Catarina de Siena convenceu o Papa a voltar para Roma, em 1377, eles pressionaram para a eleição de um Papa italiano. Enfim, aí depois disso os franceses questionaram essa eleição e foram lá, elegeram outro Papa, fizeram outro conclave, e aí é aquilo que a gente ouve falar sobre a época em que houveram os antipapas, né? Tinha um Papa legítimo e aí o outro Papa vivendo na França. Essa questão também é importante para entender o caos da igreja na época em que nasceu João e na época em que acontecia a Guerra dos 100 Anos. Aqui, só para a gente entender que Filipe o Belo, ele tinha esses descendentes aqui, e o que aconteceu? Todos morreram sem deixar herdeiros. Então, acabou a dinastia dele. E aí o próximo legítimo na descendência era Filipe VI, que depois descendente dele foi João II, depois Carlos V, depois Carlos VI, depois Carlos VII. Por que eu vim até aqui? Porque o contexto em que Joanes interfere na Guerra dos 100 Anos é quando Carlos VII
deveria ser o rei, mas aqui atrás já começou uma briga, a Inglaterra começou a invadir a França porque queria reivindicar o trono por uma linhagem feminina, por causa de Filipe o Belo ter casado lá a sua filha, a sua irmã, com o herdeiro do trono, e começou essa briga aí. Então, a Guerra de 100 Anos foi um período de 116 anos de disputa pelo trono francês. Claro que foram batalhas, às vezes teve espaçamentos, várias batalhas, períodos de brechas aí. Basicamente entre duas dinastias, a dos Capetos, que é aquela lá que eu comecei a falar, que era a dinastia legítima do trono, e os Plantagenetas, que era uma dinastia, na verdade, inglesa, que estava querendo ocupar o trono. Então isso aqui a gente já falou também, podemos seguir. Então, quando que de fato começou esse início da guerra? Quando o Eduardo III, que era rei da Inglaterra, ele era neto de Filipe o Belo por via materna, mas ele era rei da Inglaterra. Ele pareceu que reconheceu a coroação de Filipe VI, depois lá que o Filipe o Belo não deixou herdeiros. Mas ele só fingiu, porque um tempo depois ele invadiu a França porque ele queria o trono. E começou essa briga. E aí, só que a gente pensa assim, invadiu, tomou o país ou não tomou? Não era assim que funcionavam as coisas, guerra demorava. Então eles tomavam uma parte, aí eles ocupavam ali, tomavam outra parte. E a gente vai ver que o norte da França, mais próximo da Inglaterra, ele foi sendo tomado pelos ingleses. E além disso, aconteceu um outro problema. A França começou a ter disputas internas, confusões entre os nobres, enfim. Alguns que se denominaram bourguignons começaram a apoiar os ingleses. Então a gente tinha lá na França um pedacinho que era dos bourguignons, que eram franceses que apoiavam os ingleses. Tinha um pedacinho que eram já dos ingleses que invadiram, e tinha aqueles que eram os legitimistas, que queriam um verdadeiro rei, que eles foram cada vez mais sendo engolidos, assim, né, pelos invasores. Então, assim, o ponto culminante disso aqui é quando o rei da Inglaterra, em 1415, Henrique V, ele invade a França mesmo, o rei vai para a França e fica reinando lá, e Carlos VII, que era o legítimo herdeiro do trono, teve que fugir e se exilar. E eles só tinham alguns nobres que eram os legitimistas fiéis a ele e um pequeno exército, e ele estava lá exilado, tentando permanecer. Isso aqui é muito interessante a gente olhar, a gente entende um pouco melhor. Isso aqui é um mapa da França. Essa região de amarelo ali em cima estava toda invadida pela Inglaterra. Aqui embaixo também já era da Inglaterra. E aquela regiãozinha ali de laranja eram os bourguignons, que eram os que apoiavam os ingleses. Então, basicamente, a parte que era leal ao verdadeiro rei da França, que era Carlos VII, é só essa bege aqui, ó. E ele estava por aqui no meio. E essa cidade aqui de Orleans era um ponto muito estratégico, porque ela ainda era muito leal a Carlos VII, mas se ela fosse tomada pelos ingleses, eles abriam caminho para vir para cá e tomar a França toda. Então, o momento em que Joana chega para interferir, Orleans, ela estava passando por um cerco de 7 meses já. Então, o que é um cerco? É uma estratégia de guerra em que você cerca uma região. Você não tem como sair de lá, ninguém tem como entrar, vai acabando a comida, vai acabando o suprimento, vai aquele enfraquecimento moral e você enfraquece o seu inimigo até ele não ter mais como você tomar. Então é uma estratégia meio que de paciência, de esgotar as forças do inimigo. Era isso que estava acontecendo. E qual que é a missão que Joana recebeu diretamente do céu, diretamente de Deus, através das suas vozes, que a gente vai entender que vozes eram essas? Ela tinha uma missão inicial. A gente precisa entender que a missão de Joana, ela tinha um aspecto muito prático e humano, e assim, ordenado diretamente por Deus, mas ela tinha o seu caráter espiritual. Era uma missão que envolvia os dois aspectos. Então, de maneira prática, no nível natural, ela tinha que libertar Orleans, porque se Orleans caísse, a França ia sucumbir. E eles já estavam meio que aceitando, assim, eles estavam moralmente enfraquecidos, não tinham muito mais o que fazer. Humanamente falando, era impossível que eles saíssem daquilo ali. Então ela tinha que libertar Orleans. Uma vez que ela libertasse Orleans, a principal coisa que ela tinha que fazer era levar o Delfim lá para Reims para ele ser coroado. Porque ele não tinha sido coroado. E vocês lembram que eu falei que isso era um ponto que marcava o início do reinado e que era algo quase que sacramental, assim, que inclusive atribuído pelo povo, que essa consagração, essa coroação
do rei em rãs marcava o início do seu reinado. Tanto que Delfim é o nome que se dava para o rei antes dele realmente ser coroado. E eles chamavam Carlos VII de Delfim antes da coroação. E ela tinha que declarar Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor da França. E ela fez isso de um jeito concreto, muito interessante, que a gente vai ver quando ela fez o que é conhecido como Tríplice Doação da França. E, enfim, esse é o que ela tinha que fazer num nível sobrenatural. Então a gente tem que entender que a missão prática de Joana era retomar Orleans, dar um fim ao cerco e coroar o Delfim na França. Teve várias outras batalhas necessárias nesse caminho, mas esse era o centro da missão dela. Tanto que depois que ela cumpriu isso, aí começou a queda, né, de Joana, assim. Ela começou a ser deixada de lado, traída, ela não tinha mais orientação sobrenatural. Então a gente vai entender, acabamos aí a nossa contextualização. É breve, mas assim, espero que tenha dado para entender um pouco em que mundo Joana vivia e o tipo de conflito em que ela foi enviada por Deus para poder solucionar. Era essa bagunça aí. Então ela nasceu ali, né, em 1412, nesse povoado Dom Remy, e olha como tudo na vida de Joana é simbólico. Dom Remy faz referência a São Remígio, que foi justamente quem coroou Clovis e deu início ao reino francês. É importante uma coisa que eu queria pontuar. Aqui não tem como a gente ficar lendo muitos trechos das fontes históricas, mas isso é muito rico. Vou aproveitar para poder recomendar um livro, esse livro aqui, que é de uma irmã Marie de la Sagesse, que é Joana, Rainha Virgem e Mártir. Ele é um livro extremamente completo, que ela fez um estudo muito profundo em todas as fontes históricas disponíveis, e ela cita o tempo todo trechos diretos das fontes. Então, assim, é extremamente rico e interessante para a gente ver, né, como que aquilo ali realmente é algo muito concreto, muito real, muito bem registrado. Mas assim, eu botei uns trechos que eu acho muito importantes para a gente mergulhar nesse mundo aí de Joana. Então olha o que esse relato. Os vizinhos diziam que ela era boa, simples, piedosa. Para a gente formar uma visão de Joana como uma jovem, uma adolescente, ela era normal, mas levava uma vida santa, uma vida piedosa, mas simples, comum, lá no povoado dela. Temia a Deus, ia na igreja, nos lugares santos, se confessava, cuidava dos doentes, dava esmola, e ela era uma camponesa, e ela fazia tudo isso. Cuidava dos animais, enfim, trabalhava, era generosa com os pobres, consolava, sempre se mostrava bem disposta, alegre, todos a amavam. É uma boa moça, normal, lá no povoado dela. Quando ela tinha 13 anos, pouco depois da primeira comunhão dela, ela começou a ouvir o que ela chama de suas vozes. Então, a primeira voz que ela ouviu foi a voz de São Miguel. Começou a falar com ela, e ela sentia que vinha da região da igreja, assim, mas falava claramente. E logo depois ela começou a ouvir também as vozes de Santa Catarina, de Alexandria e Santa Margarida. As duas são mártires lá do início do cristianismo. E essas três vozes vão acompanhar ela até o fim da sua missão ali, dando orientações muito concretas, inclusive no campo de batalha, do que ela deveria fazer. E aí, a partir daí, ela começou a ouvir essas vozes cerca de 2 vezes por semana. E ela guardou segredo por quase 5 anos. Porque começou aos 13 anos e só de 16 para 17, que por muita insistência, elas diziam, agora você tem que ir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela não sabia como fazer. Aí ela assim, realmente foi. E olha só que interessante, isso daqui... por que a gente tem tudo isso? Lembram que eu disse que Joana passou por 4 processos, que ela foi inquirida profundamente, assim, exaustivamente? Ela foi obrigada a relatar todas essas coisas com detalhes. E as pessoas ali que conduziam o processo registravam palavra por palavra do que ela dizia. Então é muito rico o material que a gente tem para ter acesso a isso. E as palavras de São Miguel para ela. Joana, é necessário que assumas outra forma de vida, realizes atos surpreendentes. Tu és a escolhida pelo Rei do Céu para restaurar o reino da França, dar socorro a Delfim. Enfim, te vestirás como um homem e, tomando arma, serás comandante de guerra. Todos os assuntos serão administrados conforme seu conselho. Imagina uma menina de, 13, 14, 15 anos, num povoado, analfabeta, ouvir isso, que ela vai ter que fazer isso.
Aí, olha, gente, os paralelos com a história de Cristo são muito impressionantes. A gente pensa aqui muito na Anunciação, né? Tá lá a Virgem Maria, uma jovenzinha, e de repente vem um anjo e fala para ela, você vai ser a mãe do Salvador. Ela não nega, ela não fala nada, ela pergunta, como isso vai acontecer? Não conheço varão. Aí, o que Joana fala? Mas eu não passo de uma pobre menina que não sabe montar a cavalo ou comandar uma guerra. E ela não nega, ela simplesmente mostra a objeção evidente, natural que existia ali. E desde que ela começou a ouvir as vozes pela primeira vez, ela fez um voto de virgindade. Inclusive, aí, por conta desse voto, ela rejeitou um casamento que ela já era prometida desde não sei quanto tempo. Isso deu maior confusão, porque o cara abriu um processo contra ela. E é muito interessante a história de Joana e a virilidade que ela passa a mostrar quando ela começa a ser instruída pelas vozes. E ela sabia, porque ela dizia, não, relaxa que você vai ganhar esse processo aí. E realmente ela ganhou. E aí, depois que ela fez esse voto, as vozes começaram a chamar ela de pucelle, que é um termo francês que a gente traduz como donzela. Por isso que a gente fala que Joana, não sei se vocês já ouviram chamar Joana d'Arc de a donzela de Orleans, que na verdade é uma tradução que, como toda tradução, ela não vai carregar todo o significado do termo, dessa palavra pucelle, que significava muitas coisas. Uma significava a juventude, a pureza, a virgindade, enfim. E ela começou a se, como as vozes a chamavam assim, ela começou a se denominar assim. Então ela ficou conhecida como a pucelle. E outra coisa interessante, existiam profecias antigas, lá do século V, que circulavam na França há muito tempo e que eram atribuídas a Merlin, que era um sábio conselheiro de um rei daquela época, que dizia, aparecerá uma virgem, cavalgará contra os arqueiros, manterá em segredo a flor da virgindade. A França será perdida por causa de uma mulher. E a gente vai ver que a mãe do Delfim, Carlos VII, ela traiu ele. Ela inventou uma história de que ele era bastardo porque ela apoiava os ingleses. Então, Carlos VII foi traído pela mãe, exilado, e aí por ela se não tratado lá, muito prejudicial para a França, quase que a França foi totalmente perdida. Então, a França será perdida por causa de uma mulher, que a gente pode interpretar como sendo a mãe de Carlos VII, e imediatamente será restaurada por uma virgem, que seria Joana. E a missão, e aí quando começou realmente ela ir para a missão dela, quando as vozes, São Miguel, Santa Catarina diziam, agora você tem que fazer isso aí que a gente disse que você vai fazer. De que maneira que isso começou? Com ordens muito concretas. Então, primeiro, São Miguel mandava ela ir procurar um senhor feudal de um lugar chamado Vaucouleurs, que ficava perto lá de onde ela vivia, e dizer para ele, contar para ele a missão por alto, né? Dizer assim, eu preciso que você me leve lá no Delfim, o futuro rei, porque Deus mandou. E eu vou ter que salvar a França. Agora, assim, se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente já enxerga o grande milagre da vida de Joana só de pensar nisso. Como que deram ouvidos para uma menina de 16 anos dizendo que ouviu vozes de que ela deveria ir lá onde estava o rei, que ela ia salvar a França, e deram um exército de 10 mil homens para ela. A gente consegue imaginar que isso poderia acontecer de uma maneira natural? O mais provável é que, sei lá, a mãe dela desse uma coça nela, aconteceu também, e chamassem ela de louca, prendessem, enfim. Então, para que isso fosse possível, evidentemente teve que acontecer muita intervenção sobrenatural. E realmente acontecia. Joana, ela realizou, assim, inúmeros milagres de todo tipo. E não só milagres, mas assim, coisas sobrenaturais que não necessariamente são milagres, né? Por exemplo, ela reconhecia muitas pessoas sem ter visto essas pessoas antes. Ela manifestava uma fortaleza que é impressionante, um conhecimento, uma fortaleza assim, física e espiritual, mental, que ela não poderia ter. Então, depois vocês, lendo o livro e procurar outras fontes, vão conhecer melhor essa história, mas a gente vai ver que ela conseguiu, por fim, depois de muita luta e sofrimento, convencer esse senhor feudal a levar ela lá no Delfim, que estava muito longe. Então, com 17 anos, ela percorreu 600 quilômetros em 11 dias até o lugar onde estava Delfim, que era o castelo de Chinon. Tiveram que passar dentro de uma região que era dominada pelos ingleses, e só o fato deles terem conseguido chegar ilesos já é um milagre, assim. E aí, ela mesma dizendo a missão dela, 2 coisas que me foram pedidas: levantar o cerco de Orleans e conduzir o Delfim a Reims para que ele seja consagrado e coroado.
E aí ela dizia, é ao Delfim e somente a ele que eu contarei tudo. E ela era muito firme em dizer, mesmo não contando os detalhes, ela fez eles acreditarem nela. Aqui é muito interessante para a gente entender a trajetória de Joana. Ó. Dom Remy, o povoado dela era aqui. Então, o Vaucouleurs era bem do lado, onde ela foi convencer esse senhor feudal a levar ela. Uma vez que ela convenceu, olha o caminho que ela percorreu para chegar no rei. Ó. Essa parte vermelha são os Borguinhões, que eram os franceses fiéis à Inglaterra. Então, lá era cheio de inglês. Aliás, essa parte amarela que era os Borguinhões, essa parte vermelha já era dos ingleses. Ela fez isso aqui, ó, passou dentro do território inimigo todinho, veio aqui e chegou aqui. O Delfim, o futuro rei, estava aqui. Então, Joana saiu daqui e veio parar aqui. Então, no que ela foi ali falar com o rei, teve um milagre em que eles caíram numa emboscada preparada para eles queriam capturar a Joana, eles sabiam que ela já estavam se espalhando a notícia de que tinha uma comitiva indo até o rei, e simplesmente eles ficaram paralisados, assim, eles não conseguiam se mover para atacar a comitiva que estava passando, e eles passaram ilesos e conseguiram chegar lá. Então teve vários acontecimentos que revelam essa proteção divina no caminho. E, assim, os relatos desse período em que Joana estava com seus homens ali, os primeiros que foram fiéis a ela, e logo depois comandando o seu exército, que ficou conhecido como Exército da Consagração. Por que Exército da Consagração? Porque eles tinham que tomar Orleans e levar o rei lá para ser consagrado em Reims. Então, o exército de 10 mil homens de Joana ficou conhecido como Exército da Consagração. São inúmeros relatos que mostram como que ela inspirava essa lealdade nos companheiros dela, que eram homens muitas vezes chucros, muitas vezes baixos, que milagrosamente ela ia convertendo, fazendo com que eles tivessem uma vida sacramental. E nenhum soldado tentou assediá-la. E os relatos dizem que Joana era uma moça muito bonita, e que muitos que iam até ela, ou que diziam, eu vou lá e ela vai deixar de ser a Pucela, porque insinuavam que queriam assediá-la de alguma forma, quando eles estavam na presença dela, eles relatavam que eles viam muita bondade por eles se sentiam envergonhados, enfim. Então, os que tinham más intenções, às vezes, se transformavam interiormente na presença dela. Aqui tem um relato de como que ela era, né? Ela com certa elegância, uma atitude viril, fala pouco, mostra uma prudência admirável nas suas palavras, tem a voz de uma mulher graciosa, come pouco, bebe muito pouco vinho, gosta de cavalgar e portar armas, derrama lágrimas com facilidade, tem um rosto alegre, usa armadura e suporta de um modo impressionante os desconfortos, a ponto de permanecer totalmente armada por 6 dias e 6 noites. Então, muitas vezes os homens estavam reclamando e Joana estava lá de pé, incentivando que eles continuassem. Esse ponto é muito interessante, que ela derramava lágrimas com facilidade, porque Joana, mostrava uma profunda virilidade, ela comandava os homens, ela suportava mais coisas, muitas vezes, do que eles. Mas sempre que alguém ofendia a pureza dela, e ela passou por isso muitas vezes, porque ela estava no meio de homens inimigos que, para ofendê-la, diziam coisas impuras, coisas relacionadas, enfim. E ela chorava, ela ficava muito ofendida quando alguém ofendia a pureza dela. Ela suportava qualquer tipo de agressão, de desafio, mas ela não sabia se conter nesses momentos, assim, ela ficava muito mal. Esse daqui é o Delfim, Carlos VII. É importante a gente entender um pouco da personalidade dele para entender todo o problema que aconteceu. Porque que diz que ele era inteligente, sensível, mas ele era indeciso, fraco, ele gostava muito de uma vida confortável, ele era mais inclinado à diplomacia do que à guerra, tá vendo? Ele era misericordioso com os inimigos a ponto de perdoá-los, mas não de uma maneira virtuosa como Joana, porque ele era fraco e enfim, um pouco covarde. Apesar de que ele não era exatamente um homem, ele não era um homem ruim, ele tinha suas virtudes, inclusive a vontade de proteger o seu povo, de se sacrificar. E isso daqui é uma cena de quando Joana chega no castelo de Chinon, onde estava o Delfim, e ela reconhece o Delfim, porque eles armaram toda uma situação ali em que estavam muitos nobres. O verdadeiro rei se disfarçou de qualquer pessoa e disfarçou um dos seus primos de rei.
Então, e as vozes diziam tudo para Joana, e ela reconhecia todo mundo. Então ela chegou lá e apresentaram ele para ela, ela falou, não é você? Aí ele falou, realmente não sou eu estava disfarçado. E falou que era um outro, que também não era, ela também não é você. Aí ela saiu andando assim pelo recinto, e quando ela viu ele assim, totalmente misturado na multidão, ela foi, se ajoelhou com todos os modos da nobreza que ela jamais conheceu. E ela disse para ele, gentil Delfim, eu sou Joana, a Pucela, e o rei dos céus ordena que, tendo-me por meio e instrumento, sejais consagrado e coroado na cidade de Rams como representante. E aí ele demorou muito tempo para acreditar nela, assim, mesmo acreditando, para colocar tudo nas mãos dela que ela pedia. Então ele colocou todos os seus conselheiros para interrogarem Joana. Ele fez Joana para passar por um processo. Esse foi o primeiro processo de Joana, conhecido como processo do Delfim, em que ela foi para outro lugar, passou por um processo oficial da igreja, inclusive cheio de teólogos, de homens das leis, interrogando, investigando na cidade dela, para dizer se a missão dela era legítima ou não. E aí, só que o Delfim só acreditou nela quando ela disse para ele, se eu te revelar uma coisa que só o Senhor sabe, você vai acreditar em mim? E ela descreveu para ele uma oração que ele fez sozinho diante do sacrário, que nessa oração ele fez 3 pedidos a Deus e ele não contou para ninguém, nem para o confessor dele, então ninguém sabia. E Joana chegou e descreveu para ele exatamente esse momento, e ele não tinha mais como duvidar. Enfim, ela era muito incisiva na necessidade de ela cumprir a sua missão. Então esse primeiro processo em que o Delfim mandou ela lá para ser investigada, conhecido como processo de Poitiers. E aí a conclusão desse processo, mesmo que o líder desse processo fosse alguém que era contrário a Joana, não acreditava nela, foi a conclusão de que assim, não tem nada a obstar, agora, e disse para o Delfim, em poucas palavras assim, obedece à vontade de Deus, porque quando o rei do céu que está mandando, não tem o que os homens possam fazer. E aí, uma vez que ela passou por esse processo, acreditaram nela, o Delfim deu um exército de 10.000 homens para ela, conhecido como o Exército da Consagração. A missão desse exército, liderado por Joana, era ir para Orleans, desfazer o cerco de Orleans, retomar a cidade e depois levar o Delfim para ser consagrado, coroado em Reims. Isso começou em 1429. E essa vida pública de Joana em batalha durou 3 anos, como em paralelo também com a vida pública de Cristo. Ela comandou esse exército e o Delfim disse expressamente para os seus maiores comandantes, nada seja feito sem que se consulte a Pucela. Então ela era a comandante suprema general desse exército da consagração. E ela é impressionante como que ela realmente tinha infusa a ciência militar. E nas fontes se diz que a Joana, ela não sabia nada sobre nada, exceto sobre guerra. Ela sabia tudo, tudo. E as estratégias militares, assim, eram colocações dos mais experientes comandantes militares que passaram toda a sua vida num campo de batalha. Ela abria um mapa na mesa e eles falavam, vamos fazer isso aqui. Ela falava, não vai fazer isso, vai fazer isso aqui, vai entrar por aqui e tal. E no começo é muito interessante, porque eles ficavam, não, ela tá louca, a gente que sabe, a gente tem experiência e tudo. E aí eles davam um jeito de desobedecer ela, ou de fazer outra coisa, só que tudo que eles faziam dava errado. Aí ela tinha que ir lá, fazer um milagre para consertar o que eles tinham feito de errado, e para que eles acreditassem nela. Então, assim, ela sofreu muito. Grande parte da trajetória dela, principalmente no início, foi mandar fazer uma coisa, eles fazerem outra, às vezes fazer escondido, fazer quando ela estava dormindo, vamos fazer esse ataque aqui que ela não quer. Aí ela sonhava com o ataque, via os franceses morrendo, acordava, ia lá, só que já estava acontecendo o ataque. Ia lá quando eles já estavam perdendo e recuando, querendo sair, ela, não, vai para cima que é tudo nosso. E aí ela incentivava os homens e eles conseguiam terminar. E ela dizia, não é porque eu estou aqui, isso aqui é porque é uma graça de Deus. Tem uma hora que ela fala do cerco de Orleans, isso aqui é uma graça, porque São Luís e Carlos Magno pediram no céu a Nosso Senhor que salvasse Orleans. Então ela tinha um contato sobrenatural assim, muito impressionante. Ela tinha um estandarte que foi revelado para ela como que deveria ser feito, por São Miguel também, com todos os detalhes, e com esse estandarte, ela portava em uma mão o estandarte, na outra sua espada, e ela ia à frente da batalha
dando ordens para os homens, direcionando a cavalaria, enfim. E a imagem de Joana surgindo depois de muitas vitórias, com seu estandarte de 3 metros, branco, ela já impunha um medo muito grande nos ingleses e nos borguinhões. Então, só a presença dela aí com esse estandarte já era muito significativa. E aí, uma coisa super interessante, ela dizia que preferia 1000 vezes o estandarte, 40 vezes o estandarte, não sei por que 40, mas 40, o estandarte, a espada dela. E ela diz também, depois no processo, que ela nunca matou ninguém durante a guerra. E ela realmente estava na guerra, lá na frente, lutando e comandando. Ela se feriu em guerra várias vezes. E olha que coisa impressionante. Joana recebeu uma espada do Delfim. Ah, toma aqui essa espada, a melhor espada que tinha. Ela, não, eu não quero essa não. A minha espada tem que ser buscada, não sei em que igreja, atrás de um tal altar. Ela está enterrada, não sei aonde. Ela deu lá as direções, porque quem disse para ela foi São Miguel. E lá vocês vão encontrar a espada que foi usada por Carlos Martel em 732 para expulsar os muçulmanos lá da região. E aí eles, ela é louca, né? Aí foram, mas como tinham que obedecer tudo que ela falava, porque o Delfim mandou, eles foram nesse lugar, exatamente sobre as instruções de Joana, encontraram essa espada que pertenceu a Carlos Martel e ela usou essa espada. E assim, dentre os muitos milagres que Joana fez no campo de batalha, o mais significativo é o empenho dela em converter o seu exército. Então, ela zelava pela ordem, ela chegava botando ordem na casa, disciplina, fazia eles descansarem e confessarem, participar da missa. E ela educava eles, pararem de blasfemar, de praguejar, enfim, ela foi educando aqueles homens e transformando aqueles homens em verdadeiros cristãos. E ela organizava tudo isso no meio da guerra. E isso aqui é muito interessante, ela foi capaz de transformar camponeses e mercenários em capitães e cavaleiros, tornando-os uma milícia cristã, uma hoste de cruzados que se ajoelhava para rezar, se confessava e comungava antes dos combates. Então, ela pensava, os meus homens estão indo para a batalha, os que morrem, eles morrem em estado de graça. E ela, frequentemente, depois da batalha, ela chorava pelos soldados ingleses que morriam em pecado, e morriam sem confissão, porque o exército inglês era super caótico. E tem várias histórias, assim, de que um prisioneiro inglês lá, que apanhou e já ia morrer, ela foi lá, fez ele confessar, ficou consolando ele até a morte. Ela dividia a comida dela com os prisioneiros ingleses, enfim. Isso aqui é super interessante. Uma das coisas que deixava ela mais irada era a presença de mulheres, ou de mulheres da vida, ou de amantes no acampamento, porque isso era uma coisa muito comum em guerra. Ela ficava muito brava, e ela zelava para que isso não acontecesse. E aí eles relatam de uma vez que ela perseguiu a amante de um soldado com a espada, expulsando ela de lá, e disse que se ela voltasse da próxima vez ela faria algo menos agradável. Então essa era Joana. Ela se afastava frequentemente no meio da batalha para um canto e ia rezar. Mesmo na guerra, ela jejuava toda sexta, enfim, fazia suas orações, comungava. E aí, quando ela chegou em Orleans, lá, em 29 de abril de 1429, como eu disse, ela fez uma série de milagres. O plano dela era que, deixa eu ver se o mapinha está aqui, aqui ó, Orleans está aqui. A gente vai ver que Orleans tem uma série de portões de entrada para a cidade. Quase todos estavam tomados pelos ingleses, menos esse aqui, se eu não me engano, da Borgonha. E o que os comandantes queriam fazer? Esperar que chegassem os reforços, né, que eles estavam esperando, porque era um pequeno exército que estava indo na frente, para que eles fossem tomando essas fortalezas. Esses vermelhinhos são tudo fortalezas inglesas. Aquilo ali estava cercado. E eles eram o mais lógico. Ela falou, não, a gente não vai fazer isso. A gente vai entrar dentro da cidade e levar suprimento. Porque o povo e os soldados que estavam lá dentro estavam passando fome, estavam moralmente enfraquecidos. Então ela queria primeiro socorrer aquela necessidade imediata. E eles falaram, não, isso é loucura, se a gente entrar lá, a gente não vai conseguir entrar lá, a gente vai ser atacado e tudo. Mas eles desobedeceram ela e ela teve que fazer um milagre com o vento lá para o navio e para onde ela queria, para eles acreditarem nela. Então ela entrou na cidade e ela foi recebida com muita glória, né? Aqui, essa aqui é uma imagem de Joana lá diante de Orleans, tomando o cerco. E assim, em resumo,
Orleans estava cercada há 7 meses, os maiores estrategistas não conseguiam retomar aquela cidade. E ela conseguiu fazer o que eles não conseguiam em 3 dias. Mesmo com todo mundo desobedecendo ela e ela tendo que ficar fazendo milagres para poder consertar os problemas ali. E aí ela entrou em Orleans triunfante, o povo quis exaltar ela e tudo. Aí ela falou, não agradece a mim, agradece a Deus. Mandou celebrar uma missa e obrigou todo mundo a ir para a missa, assistir a missa, enfim. E aí a entrada triunfante de Joana em Orleans. E aí, depois disso, o que eles queriam fazer? Já que a gente foi vitorioso, não sobrou nenhum inglês aqui contra todas as expectativas, o que a gente vai fazer? Vamos tomar agora as próximas, para você recuperar o território, você vai tomando, 1 a 1 de volta o território inimigo. Vamos aproveitar, assim, né, essa situação favorável e retomar outras cidades aqui, na Normandia. E ela disse, não, a gente não vai fazer isso, o que a gente tem que fazer é ir para Reims coroar o rei. E aí, olha o que ela dizia. Que assim que ele fosse coroado e consagrado, o poder dos adversários ia diminuir cada vez mais, eles não iam mais poder prejudicar a França. Uma vez que o Delfim fosse coroado, era uma questão de tempo até que fosse retomado o reino. Então, ao longo desse caminho para Reims, houveram outras batalhas, enfim, ela ditava cartas ao longo do caminho. E o exército da consagração teve outras vitórias importantes, ele percorreu 320 quilômetros nesses 16 dias e chegou a Reims lá em julho. Então, o cerco de Orleans caiu em abril e em julho ela já estava lá para poder coroar o Delfim. A coroação foi feita num domingo às 9 da manhã, 17 de julho de 1429. Logo depois da coroação, Henrique VI foi exposto como um usurpador. Então, o fato de Joana ter conseguido coroar o rei e ao longo do caminho ela ia convidando os nobres, as pessoas para a coroação. Então, esse caminho foi muito importante, não foram só batalhas. É um caminho de levantar a moral do povo e fazer o povo francês recobrar o amor à coroa, ter fé de que a França ainda seria a França. Então, isso fez com que a França se unisse. E essa união que mudou toda a visão e a postura da própria população em relação à presença do invasor ali. Então, aqui pronto. A missão de Joana, basicamente, a gente vai depois, olhando para trás historicamente, entender que a missão dela estava cumprida e que isso foi um grande milagre. Porque tudo que ela, a partir daí, foi a queda de Joana. O rei ele não dava mais ouvidos para ela, não fazia o que ela mandava, ele começou a ouvir os conselheiros, ele começou a ficar andando lá pelas cidades para receber suas glórias, agora que ele estava numa boa posição. Ela não recebeu mais conselhos sobrenaturais das suas vozes em relação à guerra, não recebeu mais conselhos, então ela perdeu o poder. Foram fazer um cerco a Paris para retomar Paris, contra as instruções dela, o cerco foi um fracasso, ela foi ferida 4 vezes em batalha. Enfim, até que em setembro o rei dissolveu o exército da consagração, ela não tinha mais seu exército, ela era mandada assim, vai nessa batalha aqui. Ela foi em missões aleatórias, ela foi separada do comandante que era o braço direito dela. E aí ela já sabia que estava chegando o momento do fim dela, que ela seria capturada. E isso aconteceu quando ela foi mandada para uma batalha que era um cerco a uma outra cidade, que era Compiègne. E foi nessa batalha que Joana foi traída por pessoas do próprio exército francês e capturada. E ela profetizava muitas coisas. Ela disse, meus filhos e caros amigos, quero vos dizer que fui vendida e traída. Em breve serei entregue à morte. Imploro que oreis a Deus por mim, pois nunca mais poderei servir ao rei e ao reino da França. Então, assim, eu vou tentar, vou pular algumas coisas aqui por causa do tempo. Mas basicamente ela foi presa e ela ficou por muito tempo passando em algumas prisões. Ela tinha alguns protetores ali no primeiro momento, mas no fim das contas ela foi vendida para Pedro Cauchon, que era um bispo inglês, por muito dinheiro. Ele era um bispo que assim, ele era todo errado, e, inclusive ele foi excomungado póstumamente depois. E aí depois dessas prisões, ela chegou aqui em dezembro, então em abril ela retomou Orleans, em julho ela coroou o Delfim. Em dezembro, ela chegou a Rouen. Rouen é o local onde ela vai sofrer tudo que ela sofreu, muitas coisas, ela vai ser julgada e ela vai ser executada ali na fogueira.
Então, esse Pedro Cuchon foi o principal clérigo ali, responsável por tudo que Joana sofreu, e ele armou um processo totalmente fraudulento, porque o que ele queria era, e ele tinha o apoio da Universidade, da Sorbonne, ele queria de qualquer forma desmoralizar o rei, porque se ele desmoralizasse Joana, se ele fizesse Joana dizer que ela era uma mentirosa, que ela tinha inventado as vozes, ou seja, em resumo, negar sua missão. Pedro Cuchon queria que Joana negasse sua missão. Ele não queria simplesmente matar Joana, porque ela seria uma mártir ali do povo. Ele queria, de alguma forma, fazer parecer que oficialmente ela era uma herege. Que ela dissesse que as vozes foram mentiras, porque isso invalidaria tudo que ela fez, inclusive o caráter sobrenatural ali da coroação do rei. Então, ela passou por todo esse processo de condenação fraudulento e ela era interrogada assim o dia inteiro, ela ficava acorrentada o tempo todo, ela era ameaçada. E a gente vê que, olha uma carta dele ao rei da Inglaterra, ele falava, mesmo que a gente não prove a culpa dela quanto à heresia, nossa intenção é mantê-la conosco, usando questões de fé. Então, eles planejaram o julgamento dela, eles escreveram a sentença dela antes, porque se tratava realmente, na verdade, de um tribunal político, o que estava acontecendo ali. E a acusação principal de Joana era de feitiçaria. Queriam que ela renunciasse às suas vozes, mas eles queriam que ela fizesse isso da seguinte forma. Primeiro, eles fizeram várias investigações, que não ajudaram em nada, porque eles só encontraram coisas contrárias ao que eles queriam. Depois, eles pressionaram para que ela abjurasse, ou seja, negasse as suas vozes. E ela nunca negou. E aí eles queriam que ela negasse e que depois parecesse que ela voltou nos mesmos erros. Porque isso, naquela época, na Inquisição, isso chamava reincidência. Ela seria condenada como relapsa e entregada ao poder secular para que ela fosse condenada. Era isso que eles queriam. Então, assim, dentre uma série de questões que faziam com que aquele processo fosse totalmente errado, iníquo, que não temos como pontuar todas agora, a alçada desse processo era da Santa Sé. Eles forjaram tudo, ela apelou para a Santa Sé, eles não deram ouvidos a ela. Ela permaneceu 5 meses nessa prisão aí com a mesma roupa, ela foi ameaçada, tentaram abusar dela inúmeras vezes, mas nunca conseguiram. Eles colocavam ela em várias situações para ela se enrolar assim, nos julgamentos, para ela se contradizer, e eles nunca conseguiam tirar dela o que eles queriam. Tem uma coisa muito pontual que a gente precisa entender. Eles queriam que ela negasse as vozes e que ela vestisse roupa de mulher. Por que eles queriam que ela fizesse isso? Porque isso seria como que um sinal externo de que ela estava admitindo o erro que ela cometeu de ir para a batalha, que aquilo não era uma instrução divina, que ela colocasse roupas de mulher e que depois ela voltasse atrás e aparecesse com roupas de homem, para dizer, nossa, ela voltou nos mesmos erros, agora ela não tem mais jeito, ela vai ser entregue ao tribunal secular e vai ser condenada. E eles não conseguem fazer isso, mas no fim das contas eles forjam, eles levam Joana, eles forjam 12 artigos de condenação dela, que não tem nada a ver com o que ela falou, eles inventam, ninguém sabe quem é o autor, mandam isso para a universidade lê aquilo e diz, essa mulher aqui deve ser condenada como herege. Só que aquilo não era verdade do que ela disse. A partir disso aí, eles levam Joana para uma praça pública com a fogueira acesa e fazem ela assinar alguma coisa lá com a sua inicial, que dizem para ela ser uma coisa, mas era outra. Lá estava escrito que ela estava negando toda a missão dela e tudo. Então eles forjam uma abjuração, que seria um arrependimento dos seus erros. Forjam isso. Levam ela para a cela. Ela se negou até o fim de tirar as roupas de homem dela. As roupas masculinas que ela usava, inclusive para proteger a sua pureza. Então, por fim, eles rasgam as roupas masculinas dela, deixam ela sem roupas e jogam ali roupas femininas. E ela, sem opção, tem que colocar aquelas roupas ali. Aí, 2 dias depois, eles colocam as roupas masculinas de volta, fazem a mesma coisa, rasgam as roupas femininas, ela coloca, o bispo vai lá, ela foi surpreendida retornando aos mesmos erros e tudo. E aí entregam Joana ao poder secular.
E aí, vários paralelos com a vida de Cristo também, ó. Era a festa da Ascensão, quando Joana foi condenada, e eles costumavam libertar um prisioneiro, assim como na época de Jesus. E eles quiseram libertar um prisioneiro vulgar, acusado de várias coisas pesadas, e deixaram Joana condenada. E ela disse para o Cuxom: bispo, morro por sua causa e apelo a Deus, porque ele forjou tudo aquilo ali. Então, a descrição da cena da morte de Joana é muito terrível, né? Lá em Rouen, aquela praça lotada, muitas pessoas que já eram devotas dela, né, a população. E ela foi levada numa carroça com uma túnica branca, com uma capa cobrindo o rosto dela, e na cabeça dela estava escrito o motivo da condenação dela lá: herege, relapsa, feiticeira, várias coisas, que nem fizeram com Jesus, né, colocando uma placa sobre a cruz e dizendo qual é o motivo da condenação dele. E aí pediram o último desejo dela. Ela pediu que todos os sacerdotes presentes oferecessem uma missa por ela. A inscrição dela, na cabeça dela, era herege, relapsa, apóstata e idólatra. É disso que ela foi condenada. E aí, quando ela estava amarrada na fogueira, ela pediu que, tinha uma igreja próxima, ela pediu que trouxessem uma cruz, daquelas cruzes de procissão, sabe? Que tem um suporte e a cruz está em cima. E que ficassem segurando aquela cruz diante do rosto dela até que ela morresse. Então, as pinturas que a gente vê da morte de Joana, ela está amarrada e tem um rapazinho segurando uma cruz assim na frente dela. E, enfim, que aquilo ficasse sempre diante dos olhos dela. Tem um caso da conversão de um soldado que estava jogando feixe de lenha. Ele fala que viu a alma dela saindo do corpo. Muitas pessoas que estavam presentes dizem que viu o nome de Jesus saindo das chamas. E algo muito impressionante: quando Joana, depois que ela foi totalmente consumida, queimada, o corpo dela virou cinzas, ali no meio das cinzas estava o coração de Joana intacto e com sangue. Eles pegaram o coração de Joana e jogaram no rio Sena, para não ter nenhum vestígio, nada que pudesse estar ali. Então, muitas pessoas foram testemunhas disso também. Aí a imagem de Joana, a cruz ali na sua frente, e as últimas palavras dela: Jesus, Jesus, não sou... Ela negou até o fim, até o fim ela sustentou o contrário ali do que eles queriam que ela dissesse. Não sou herege nem cismática. Ó Virgem Maria, São Miguel, Santa Catarina e Jesus. Minhas vozes são verdadeiramente de Deus. Então, a gente vê assim, Joana com aquela frase: minhas vozes não mentiram. E ela fala: tudo que eu fiz foi por ordem de Deus. Elas não me enganaram. E a última palavra que ela falou foi Jesus, antes de morrer. Existem muitas pinturas interessantes sobre a morte de Joana. E assim, logo após que ela ter morrido, a opinião unânime era de que aquele processo era uma fraude, era nulo. E Joana já era muito venerada ali como uma heroína. Os juízes do processo dela, eles já caíram logo na infâmia. Aí fala que Carlos VII suportou com grande amargor a morte da Virgem, mas ele não fez muita coisa para poder ajudar. E, bom, depois de muitos anos, né, ali, Carlos VII abriu uma investigação. Aí houve um terceiro processo, que é o processo de reabilitação. Aí a família de Joana estava presente e que não, e aí reabilitaram parcialmente Joana, porque ainda teve umas mentirinhas ali no meio. Só depois, agora, com aquele coronel historiador que eu disse, que ele foi realmente trazer as fontes e mostrar que Joana jamais negou sua missão. E aí, lá em 1844, que foi aberta a causa de beatificação de Joana. Ela foi beatificada em 1909, canonizada em 1920, e em 1922 ela foi proclamada como segunda padroeira da França, bastante tempo depois. Então, aí, né, para finalizar, a gente pode dizer que entre todos os santos, Joana é aquela a quem se concedeu que sua vida, paixão e morte mais se assemelhassem à vida, paixão e morte de Jesus. Até em números, em situações muito concretas ali. Então, é por isso assim, que conhecer mais a fundo a vida de Joana é algo que alimenta muito a nossa própria fé. Então, reforçando aí essa recomendação para quem quiser ler o livro, e para quem tiver interesse, eu tenho lá, tá no YouTube, né, essas 10 aulas desse curso de Joana, com bastante conteúdo histórico e bastante detalhes e apresentação assim, desses textos, dos relatos das pessoas, da personalidade dela. É bem interessante. E aí é isso, gente. Fico por aqui.
E espero que vocês tenham gostado. Perdoem por ter estendido, né? Mas realmente é bem difícil resumir tudo isso em poucas palavras.